São Paulo, 2 de janeiro de 1995. Segunda-feira, 8 horas. Guilherme sai de casa em um dia ensolarado. Entra em seu Golf do ano, preto, com bancos de couro e vidros transparentes. O couro dos assentos ainda cheirava a novo, e o volante quente de sol fez com que ele ajustasse rapidamente os óculos escuros, buscando conforto antes de acelerar. Ele liga o carro, baixa os vidros, liga seu CD player e, ao som de Zezé de Camargo e Luciano, segue para o trabalho. Aquele era um dia muito especial. O ar parecia mais leve, como se até o sol brilhasse diferente. Guilherme sentiu um aperto no peito, mas não de preocupação. Era a excitação de estar exatamente onde deveria estar. Após 10 anos como auxiliar administrativo, 6 anos como gerente, e mais 14 anos como diretor em uma grande empresa. As memórias dos últimos 30 anos passaram por sua mente como flashes. O peso das pranchetas, as longas noites com café amargo e a sensação de formigamento nas pernas após horas de reuniões intermináveis. Seu ciclo naquela empresa, gerindo mais de 6.200 colaboradores em 8 unidades, teria chegado ao fim, mas por um bom motivo. Guilherme finalmente conseguiu juntar o valor necessário para abrir seu próprio negócio e viver uma vida com mais liberdade ao lado da esposa e do filho Júnior. Enquanto estaciona o carro, atrai muitos olhares, por ser um carro que poucos ainda tinham visto. Mas ele não se importa com isso, apenas sorri para as pessoas ao redor e entra em sua nova empresa. Passa pelo corredor, cumprimentando os funcionários. Cada passo que ele dava pelos corredores ecoava levemente, o som ressoando nas paredes como uma confirmação de que ele havia chegado ao topo. O cheiro de tinta fresca e mobília nova trouxe uma sensação de orgulho incontrolável. Ele faz questão de ir até a sala do Tiago, seu gerente, para avisar que ficará ausente pela manhã devido a compromissos e segue para sua própria sala. Ao chegar em sua sala, com uma ampla janela que oferece uma vista de dar inveja a qualquer um, ele percebe uma pequena caixa de presente sobre sua mesa. Era uma caixa preta com uma fita dourada, com o nome de sua esposa escrito sobre ela. A luz do sol da manhã refletia na fita dourada, criando um pequeno brilho que ofuscava levemente sua visão. Ele hesita por um momento. Um frio inexplicável passa por sua espinha enquanto se aproxima da caixa. Os dedos deslizando pelo papel liso, desamarrando o laço com um cuidado quase cerimonial. Curioso, ele abre a caixa, imaginando ser um relógio de reconhecimento pela nova empresa. Para sua surpresa, dentro encontra uma pedra rústica. Quando seus dedos tocam a pedra, uma sensação fria toma conta de sua mão. Ela parecia pesada demais para seu tamanho e Guilherme franze a testa, uma estranha mistura de confusão e inquietação. Ainda confuso com a pedra em suas mãos e sem entender do que se tratava, nota que embaixo da pedra há um envelope com um bilhete escrito à mão. Ele coloca a pedra devagar sobre sua mesa e pega o envelope. Ao abrir cuidadosamente o envelope, vê que a escrita está um tanto borrada. O papel tremia em suas mãos. Cada palavra parecia pesar uma tonelada. A tinta borrada se misturando com suas próprias lágrimas que ameaçavam cair. As letras, desenhadas com pressa e emoção, agora pulsavam diante de seus olhos, como se gritassem a verdade que ele não queria enxergar. Oi, amor. Sabe o que é essa pedra? É da cachoeira onde tivemos nosso primeiro encontro. Ao lado da ponte, perto da casa dos meus pais, onde sempre nos encontrávamos. Ela me faz lembrar do porquê nos apaixonamos. Falamos um ao outro que tínhamos o sonho de viajar o mundo e dali em diante prometemos que faríamos isso juntos. Mas depois que tivemos o Júnior, você nunca mais parou em casa. Nosso filho está em uma fase muito difícil. Toda a responsabilidade da casa está sobre mim e já não vejo meus pais nem meus amigos há anos. Agora você usou as nossas economias dos últimos 30 anos para se atolar mais no trabalho, para ficar ainda mais ausente. Eu sei que você está com outra. Eu te amo. Mas esse borrão nesse bilhete foi a última lágrima que derramei por você. Não aguento mais. Adeus. Essa foi a última mensagem que Guilherme recebeu de sua esposa. Mais tarde, encontraram o corpo dela nas pedras da cachoeira, sem sinais de vida, perto da ponte mencionada no bilhete. A verdade caiu sobre ele como um manto de gelo. O mundo ao seu redor parecia desaparecer. O ar ficou denso, quase impossível de respirar. Ele sentiu suas pernas fraquejarem e cair de joelhos aos plantos em sua sala, enquanto o bilhete caía de sua mão, quase que em câmera lenta. Por um instante,
O silêncio era tão ensurdecedor que ele mal conseguia ouvir seus próprios pensamentos. Mais tarde, na autópsia, foi descoberto que por conta de um esforço físico intenso e forte estresse emocional, na sexta-feira da semana anterior, ela teve o rompimento de uma aneurisma cerebral por conta da rotina exaustiva sem descanso que lhe causou desorientação e confusão mental. Isso lhe causou diversos outros sintomas como alucinações e delírios, como a que seu marido a estava traindo. Guilherme nunca havia tido outra mulher. Não se sabe muito mais do que possa ter ocorrido nessa janela de tempo. Apenas que esse foi um dos fatos que a levou a realizar o ato trágico. Ela deixou Guilherme Júnior, que tinha apenas 5 anos. Desolado, Guilherme volta para casa naquele dia sem forças para falar com o filho. Ao abrir a porta, Júnior, seu filho, corre para abraçá-lo, sem ainda saber de nada, e diz todo sorridente: "Papai, sabia que, se tirarmos as pedrinhas da fundação de uma ponte, ela pode desabar e impedir que a gente atravesse para o outro lado, igual aos nossos sonhos? Aprendi isso no trabalho da escolinha hoje." As palavras de Júnior soaram como um eco, cada sílaba cravando-se no peito de Guilherme como pequenas punhaladas. Guilherme ficou sem reação. Júnior ainda não sabia o que havia acontecido, mas aquelas palavras ficaram na mente de seu pai, e um pensamento tomou conta de sua mente. Seria coincidência ou uma mensagem de Deus através do filho? Então vieram as dúvidas, o medo, o pânico. Ao mesmo tempo, Guilherme relembra os últimos 30 anos de sua vida dedicados ao trabalho para dar uma vida digna à sua família. Por que eu não percebi antes? Por que não conversei com ela? O que fiz de errado? Será que me precipitei ao abrir a empresa em vez de seguir nosso sonho? Como vou seguir sozinho? As memórias se entrelaçam em sua mente como fios soltos, cada uma trazendo um peso impossível de carregar. O som do relógio em sua sala ecoava como um lembrete cruel do tempo perdido. Na primeira semana como empresário, Guilherme teve que tomar uma difícil decisão: chorar pela perca da esposa ou ir trabalhar para honrar os compromissos com o filho e a empresa. Mas se continuasse com a louca rotina, quem cuidaria do Júnior? Ele começou a pedir ajuda à mãe, irmã e até vizinhos para cuidar de Júnior enquanto ajustava sua rotina. Em meio ao luto, em um sábado, alguns dias depois, Guilherme saiu do trabalho tarde da noite. Ao chegar em casa, viu Júnior dormindo como sempre. Naquele dia, a ficha sobre sua esposa ainda não havia caído. Mas a vizinha que cuidou de Júnior naquele dia sugeriu a Guilherme como ele deveria educar seu filho, mencionando que Júnior havia dado muito trabalho a ela. Aquela foi a gota d'água para ele. Ele percebeu que havia perdido momentos importantes, tanto com a esposa quanto com Júnior, que já não podiam ser recuperados. Ele já havia perdido momentos importantes na vida de Júnior, como os primeiros passos, as primeiras palavras. Nunca saía com o filho e a esposa por estar sempre no escritório, em viagem, ou quando estava em casa, era para dormir. Ele estava vendo o filho crescer na horizontal. Saía para trabalhar enquanto Júnior ainda dormia. Voltava e o filho continuava dormindo. Guilherme se olhou no espelho e, num grito desesperado, disse em voz alta: "Não vale a pena me matar por aquilo que eu quero viver." Ainda chorando, soluçava no quarto. Seu reflexo no espelho parecia distante, quase irreconhecível. Quando o grito finalmente escapou de sua garganta, foi como uma avalanche de emoções que ele havia reprimido por tempo demais. O som ecoou pelo quarto vazio e ele soluçou, sentindo como se cada palavra estivesse arrancando um pedaço de sua alma. Ainda cabisbaixo e em um desabafo com Deus, disse: "Eu quero viver com meu filho, jogar bola, nadar na praia, jogar conversa fora, falar de suas namoradas e não morrer trabalhando sem criar essas memórias com ele." Naquele momento, Guilherme prometeu que nunca mais deixaria Júnior com outra pessoa. Naquela mesma semana, Júnior já não comia, não dormia, nem mesmo dava um sorriso, porque sempre que perguntava sobre a mãe, sentia saudades. Guilherme se desviava, ainda não havia conseguido juntar coragem suficiente para falar sobre a mãe. Então, em um dia muito chuvoso e frio, Guilherme, em uma tentativa de aliviar a dor da saudade que o filho tinha da mãe, contou a triste notícia. Sua mãe foi morar com o Papai do Céu. Após ouvir seu pai com o pequeno coração apertado, Júnior perguntou: "Papai, por que a mamãe foi para o céu sem se despedir de mim?"
Com os pensamentos em conflito e sem saber como responder, Guilherme respirou fundo e respondeu: Filho, uma pessoa realmente rica é aquela que tem em abundância aquilo que é mais precioso para ela. Eu não consegui dar à sua mãe o que era mais importante para ela, porque estava ocupado demais trabalhando. Enquanto abraçava Júnior, as lágrimas escorriam pelo rosto de Guilherme. Naquela noite fria e chuvosa, Júnior pediu para o pai dormir com ele, e Guilherme não sabia que aquelas palavras ficariam gravadas na mente do filho. As lágrimas deslizavam pelo rosto de Guilherme, quentes e incessantes. Ele abraçou Júnior com força, sentindo o pequeno corpo do filho se moldar ao seu, como se naquele abraço ele pudesse proteger Júnior de todas as dores do mundo. No dia seguinte, durante o café da manhã, Júnior falou para o pai: Papai, semana que vem tem trabalho na escola e a professora pediu para apresentarmos o que queremos ser quando crescer. Guilherme sorriu e perguntou: E você já sabe o que quer ser quando crescer? Júnior prontamente respondeu: Quero ser rico, papai. Guilherme, intrigado, deu uma gargalhada e perguntou: Por que você quer ser rico, filho? Júnior respondeu: Porque se eu for rico, posso passar todo o tempo do mundo com você e com a mãe. Júnior mudou rapidamente seu semblante e, com os olhos cheios de lágrimas, baixou a cabeça e se lembrou que, daquele dia em diante, não teria mais sua mãe. Ali, naquele momento, caiu a ficha de Guilherme. Ele olhou para o filho com os olhos cheios de lágrimas, o abraçou e pensou: se eu pudesse voltar no tempo, faria tudo diferente. Guilherme, como tantos outros empresários que se entregam de corpo e alma ao trabalho, chegou a essa dolorosa conclusão tarde demais. Ele não foi o primeiro e certamente não será o último. Infelizmente, histórias como a de Guilherme são mais comuns do que a gente pode imaginar. Eu já acompanhei centenas de trajetórias, histórias de homens e mulheres que, na busca pelo sucesso, se perdem de suas famílias, de seus sonhos e de si mesmos. Eu sou o João Rios. Nos meus 24 anos trabalhando com empresários, CEOs e mentores, ficou claro para mim que a verdadeira causa dessas tragédias não é o trabalho em si, mas a falta de work-life dynamic balance, o equilíbrio dinâmico entre a vida pessoal e a profissional. E é esse desequilíbrio que destrói relacionamentos, acaba com a saúde, desestrutura empresas e muitas das vezes leva à perda de vidas preciosas. E é por isso que eu estou aqui hoje. Eu não quero que você, assim como o Guilherme, chegue a um ponto em que não é possível voltar atrás, porque é como eu sempre digo: não vale a pena morrer por aquilo que você quer viver. A história de Guilherme é um espelho que muitos enfrentam em silêncio. Se você não tem em abundância aquilo que é realmente importante, você não é rico de verdade e nunca vai ser. Você acha que eu estou exagerando? Então olha isso aqui. Ângela Maria Camila da Paz, de 39 anos, é uma das vítimas dos jogos online e decidiu apostar tudo o que tinha e o que não tinha. O motivo do crime ainda está sob investigação, mas a polícia acredita que a mãe entrou em desespero depois de ter feito dívidas com jogos online. Como ela não teria como pagar, decidiu acabar com a família toda. E por que eu estou te mostrando isso? Porque essa é a verdade que ninguém te conta. Como, por exemplo, alguns dos maiores nomes que você vê aí na internet hoje, em algum momento, entre 2000 e 2024, eu os ajudei a definir, planejar, criar e viver a vida que eles têm hoje. Sabe daqueles vídeos de venda que você assiste e que chega aquela parte que ele fala: mas nem sempre foi assim. A verdade é que alguns deles passaram por momentos bem parecidos com a história de Guilherme. Afinal, eu empreendo aqui nos bastidores desde o ano 2000, quando eu tinha 14 anos de idade. Eu tenho certeza que você já viu por aí cursos que prometem 100 mil em 30 dias, 10 mil em 24 horas, mas nenhum deles fala o que realmente importa. Se liberdade financeira é algo importante para você, eu vou te dizer uma coisa: alguém tem que trabalhar e que não seja você. E o que eu estou propondo para você é dar um basta nessa guerra que 95% das pessoas que querem enriquecer, elas enfrentam. Viver minha vida agora ou construir algo para viver daqui a 10, 20 ou 30 anos. Lembra da frase: se tiramos as pedrinhas da fundação de uma ponte, ela pode desabar e impedir que a gente atravesse para o outro lado, igual aos nossos sonhos. O outro lado da ponte representa a sua liberdade. E as pedrinhas, seu tempo, dinheiro e energia. Cada movimento que você faz pode atrasar ou te afastar cada vez mais da sua chegada. Assim como muitas pessoas que chegam ao final das vidas e se arrependem daquilo que não fizeram. Fizeram um estudo hospitalar com mais de 100 pessoas idosas. Pessoas à beira da morte, em seus últimos suspiros. Pediram que eles refletissem
sobre os maiores arrependimentos de suas vidas. Quase todos responderam que não se arrependiam pelo que tinham feito, mas pelo que deixaram de fazer, os riscos que nunca correram, os sonhos que nunca buscaram. Ao invés de ter que optar por viver hoje ou construir sua liberdade para amanhã, eu proponho algo diferente. Por que não ambos? Meu convite para você é simples. A partir de hoje, eu vou te ajudar a investir a maior quantidade de dinheiro possível, mas com um único detalhe, sem sair um único real do seu bolso, assim como essas dezenas de pessoas fazem diariamente. E para essa missão, eu estruturei um programa exclusivo chamado Comunidade Daily Savings. Está organizado nos seguintes formatos de aplicação rápida. Uma apostila. Ao seguir o conteúdo dessa apostila, você vai sentir segurança de estar tomando as decisões com o apoio de um material que se alinha com os seus valores. Cada página é um lembrete de que é possível você viver uma vida que você quer sem ter que abrir mão daquilo que é mais importante. Uma masterclass. É um workshop imersivo e quando você participar, você não vai só ganhar uma clareza gigantesca dos seus próximos passos, mas também vai se sentir motivado e preparado, sabendo que está no caminho certo para construir uma vida rica em todos os sentidos. Cada insight aprendido vai ser uma semente para transformar os seus sonhos em realidade. Nosso aplicativo, o Saveômetro. O Saveômetro te dá a tranquilidade de saber que a cada dia você está mais próximo dos seus objetivos, sem comprometer o que é mais importante. Ver o progresso diante dos seus olhos vai trazer satisfação e a confiança que você precisa para que você esteja no controle da sua vida e do seu futuro. E por fim, não menos importante, nossa comunidade no WhatsApp. Participar dessa comunidade vai te dar a sensação de pertencimento e apoio contínuo, como se você estivesse cercado de amigos e mentores que verdadeiramente torcem pelo seu sucesso. A cada mensagem você vai sentir a força de uma rede que te impulsiona para ser melhor, a viver mais e conquistar sem perder o foco do que importa todos os dias do ano. Esse é o primeiro passo para você definir, planejar, construir e viver a verdadeira liberdade, para ser rico de verdade. E como vamos fazer isso juntos? No filme 300, vemos um pequeno grupo de guerreiros, 300 espartanos enfrentando um exército imensamente superior em número. Eles sabiam que para vencer, cada movimento e cada decisão contavam. Mas o que os tornava verdadeiramente formidáveis não era a força de um único soldado, mas sim o fato de que todos trabalhavam juntos, incansavelmente, para o maior objetivo: a liberdade. Agora pense no que fez dos espartanos um exército tão eficiente. Enquanto o rei Leônidas comandava a estratégia, eram seus soldados que lutavam na linha de frente. Alguém tinha que lutar as batalhas, desde que não fosse ele. Da mesma forma, quando falamos de liberdade financeira, alguém tem que trabalhar, desde que não seja você. Assim como Leônidas não lutava sozinho, você não precisa estar na linha de frente o tempo todo. Seu papel é o de estrategista, aquele que coordena e direciona os recursos para que garantir que os soldados certos façam o trabalho por você. A chave para alcançar sua liberdade financeira não é em gastar sua vida lutando pessoalmente em todas as batalhas, mas sim colocar outros para lutar por você, seja através de investimentos, sistemas ou ativos que trabalhem para multiplicar seus recursos. Assim como um grande general, você direciona seus recursos enquanto eles fazem o trabalho pesado. A vitória dos espartanos em Termópilas não foi determinada pela quantidade, mas pela eficiência. E o mesmo princípio se aplica à sua vida. Você precisa de um sistema que trabalhe incansavelmente enquanto você foca naquilo que realmente importa: sua liberdade, sua família, seus sonhos, sua vida. Hoje, você está diante de uma escolha: continuar lutando sozinho, enfrentando cada batalha financeira sem descanso, ou aprender definitivamente a criar soldados para que trabalhem por você. E assim, você conseguir viver plenamente. O que eu estou propondo é a estratégia que faltava para você alcançar a liberdade sem sacrificar sua vida no processo. Porque alguém tem que trabalhar, mas não precisa ser você. Agora, eu tenho uma boa e uma má notícia. Depois de muitos mentorados que participam do meu programa de aceleração, que custa hoje R$20 mil por ano, pedirem, a comunidade Daily Savings com os 4 pilares estará disponível a um valor acessível para qualquer um que queira começar a viver a verdadeira liberdade. A má notícia é que pessoas verdadeiramente ricas têm abundância, aquilo que é o mais importante para elas, certo? Hoje, o mais importante para mim é estar com pessoas que compartilhem desse propósito, que olhem para a mesma direção que eu olho. Então você não vai ver aqui um checkout aberto, eu correndo para te acelerar, para você simplesmente ir lá, pagar e entrar. Eu não te conheço, não sei quem você é, não sei o que você faz, eu nem sei o que você quer. Eu nem sei se você quer de verdade. Mas se você chegou até aqui, eu acredito que essa mensagem fez algum sentido para você. Ou você não tem nada mais importante para fazer. Sendo assim, aqui embaixo você vai preencher um formulário com o máximo de atenção possível, reserva um tempo de qualidade, porque a gente vai avaliar todas as respostas. Todas as respostas.
Depois disso, caso você seja aprovado, o preço que você vai contratar é de R$ 997 por ano. E você pode dividir isso em 12 vezes. Esse é o preço. Mas quanto vale tudo isso? Bem, ainda bem que eu não preciso ficar aqui fazendo falsa ancoragem como a maioria dos gurus faz, para você entender o quanto de valor que isso vai gerar na sua vida. Quem define é você. Eu não sei o quanto você valoriza efetivamente ser livre de verdade. A verdade é que, assim como o Guilherme, muitos de nós vivemos imersos em uma rotina que, sem perceber, no piloto automático a gente coloca nossas prioridades em segundo, terceiro plano, confiando que um dia, se Deus quiser, algo vai cair no nosso colo e a gente vai ter a liberdade que a gente tanto almeja. Mas, assim como os espartanos, a batalha pelo aquilo que realmente importa exige estratégia, disciplina e decisões conscientes. Agora você está à frente de uma escolha. Continuar sacrificando o presente às pessoas que são importantes para você em nome de um futuro incerto, ou começar a construir sua liberdade de forma inteligente e eficaz, permitindo que soldados trabalhem por você. Afinal, alguém tem que lutar, mas não precisa ser você. Essa é a oportunidade de redefinir a sua trajetória, de tomar as rédeas da sua vida financeira e, ao mesmo tempo, viver plenamente o agora. A verdade é que você não precisa de mais um cursinho. Quantos vídeos do TikTok e Instagram você vê todos os dias? Quantos cursos você já comprou querendo enriquecer, mas você só encheu o bolso daqueles que venderam para você, prometendo que você enriqueceria? Se você está se perguntando se funciona para você, o verdadeiro conforto vem quando você tem liberdade para escolher como quer viver. Hoje, os membros da nossa comunidade sabem como transformar cada real em um novo soldado que trabalha para a liberdade deles. Luta diariamente por eles. Até que foi quando eu conheci o João. Antes de eu conhecer o João, eu era um cara muito centralizador. Tinha que trabalhar muito, tudo estava totalmente em mim. E não tinha uma inteligência de entender como que o meu trabalho poderia render várias vezes mais. O primeiro grande impacto, o valor do dinheiro e como fazer com que ele trabalhasse para os meus sonhos. E não eu trabalhasse necessariamente para os meus sonhos, cara. Então, trazendo ali uma conquista que foi através da filosofia FDL. Cara, eu fiz uma jogada financeira ali no final, que o meu carro eu pagava com renda passiva. E, cara, isso pra mim foi uma conquista que toda vez eu olhava e falava, caraca, eu nem tô pagando por isso. Quem tá pagando são os meus soldados da liberdade, como diz o João. Mas talvez você esteja pensando, o que vão dizer quando eu falar para outras pessoas sobre isso? E eu te digo que o verdadeiro sucesso não está em impressionar os outros, mas em ter a liberdade de ver de acordo com os seus valores. O sucesso verdadeiro não é para os outros verem, é para você viver. Por isso, ao fazer parte, você participa da nossa comunidade exclusiva do WhatsApp, onde a gente vai estar todos os dias juntos. Já também me perguntaram se isso realmente funciona. Entenda que a liberdade verdadeira não é alcançada em um único salto, apesar de muitos deles acontecerem e ajudarem. Por exemplo, novas estratégias de marketing, novas sociedades, novos produtos ou até mesmo novas empresas. Mas o que realmente faz a diferença são os pequenos passos consistentes e conscientes. Veja você mesmo os números alcançados por um dos nossos membros. Mas se mesmo assim, se tudo isso não for suficiente, você conta com aqueles 7 dias de garantia, caso você seja aprovado, claro. Mas, sendo bem sincero e correndo o risco de parecer arrogante, os seus R$1.000 não vai mudar em nada a minha vida. E se por acaso esse valor for fazer falta verdadeiramente na sua vida, eu prefiro que você nem se aplique. Não é arrogância, é realidade. Eu não tô aqui para te mostrar uma bala de prata que vai resolver sua vida. Nem mesmo nesse vídeo eu te enchi com um monte de lifestyle, carrão, mansão para tentar te convencer de alguma coisa. Mas enquanto você está assistindo esse vídeo, eu posso estar aqui no bunker onde eu estou gravando, ou em qualquer lugar do mundo, mesmo tendo mais de 10 operações rodando simultaneamente em 3 países diferentes. Só você é quem sabe realmente o que está passando e o quanto você quer uma real e verdadeira mudança. Mas, se você der um passo além, clicar aqui embaixo, preencher o formulário, for aprovado e vier comigo, veja um pouco do que é possível com a nossa comunidade Daily Savings. Olá, eu sou a Itamara, tenho 35 anos, embora não pareça. Minha vida estava cheia de incertezas, porque eu tinha acabado de sair de 14 anos no mercado de trabalho para empreender. Eu sentia muita falta do meu time, eu tinha muita insegurança quanto a isso, eu achava que eu ainda precisava voltar para o mercado de trabalho. Eu sempre valorizei a figura de um líder. Participar com meu marido desse processo foi algo que realmente trouxe muito valor agregado para nossa família. A gente pôde alinhar nossas prioridades, a gente pôde alinhar e reforçar os nossos valores e a gente estava em sintonia perfeita.
acredita, porque um apoia o outro nas decisões. A gente consegue também valorizar nosso tempo em família, estar presente ali. A superação que eu tive foi superar aquele viés de que é necessário um emprego formal para você conseguir alavancar. É necessário um emprego formal para você ter valor na sociedade. Eu vejo um futuro muito feliz, eu vejo um futuro nosso assim, perto de pessoas que a gente ama, fazendo muita festa, comemorando muito, vivendo a vida plena que a gente sempre sonhou, sem muita preocupação, de forma leve, de forma, nossa, muito feliz, muito leve e muito próspera. É isso que eu espero e que eu vejo aí do meu futuro, com certeza. Meu nome é Rodrigo, eu moro em Brasília e eu trabalho com educação em blockchain. Era em olhar para o dinheiro e ficar correndo atrás do dinheiro. Olha, a minha experiência com o programa, ela me trouxe alguns aspectos de um olhar diferente para o networking também. Então, ali dentro eu tinha um conteúdo que era muito simples, para um passo a passo para eu tomar algumas direções, algumas decisões, mas estar junto de pessoas que estavam correndo atrás do mesmo objetivo que eu, me abriu várias portas em relação a negócios também. Então, a experiência dentro da comunidade te liberta mentalmente, financeiramente e socialmente. Olha, a principal mudança mais significativa que teve na minha vida pessoal e profissional foi a liberdade financeira em relação a um salário. Eu não estou mais preso a um salário, eu não estou mais preso a um emprego. A partir do momento que eu entendo que o dinheiro que deve trabalhar para mim, isso me deu uma liberdade de escolher onde eu trabalhava. Eu não quero olhar por uma aurora boreal na tela do meu computador. Eu quero, talvez, visitar aquele país ali e ver aquilo acontecer ao vivo. Ver as maravilhas que Deus proporcionou na Terra para que a gente pudesse ver com os nossos olhos aqui de retina, não pela tela de um computador. Eu sou Tatiana Valentim, sou psicoterapeuta de investigação do inconsciente. Fui casada há 17 anos com um homem, que é o pai dos meus 2 filhos, que é o Marcos Vinícius e o Augusto. Hoje o Marcos tem 18 anos, o Augusto tem 10. E nesses 17 anos de casamento, nós crescemos muito, foi exponencial o nosso crescimento, foi maravilhoso o aprendizado. Só que eu vivi um casamento muito abusivo, um casamento onde eu sofri muito, tanto na questão patrimonial, na questão de abuso psicológico, abuso emocional. Foi por isso que eu fui estudar a mente humana, a psicologia, fui atrás da psicanálise. E assim eu fui me formando, fui organizando a minha vida para poder fazer com que aquele sofrimento que eu estava sentindo, aquela dor da alma, que era uma dor tão grandiosa, que eu não respirava, eu não dormia, passei 5 anos com insônia, aquela infelicidade, tentando olhar para os meus filhos de alguma forma, mas aí eu olhava e falava assim, eu tenho que me separar, tenho que sair daqui. Eu estava num desafio do digital, que eu falei assim, olha, meu consultório lotado já de gente, eu recebendo bênçãos o tempo inteiro de Deus. Eu falei assim, olha, eu acho que eu posso fazer mais. Eu não sabia como. Aí eu comecei a tentar empreender na internet e uma amiga começou a me ajudar e essa amiga se conectou com um cara. E aí eu cheguei um dia em casa e a minha amiga que estava gravando os meus vídeos pra gente poder vender os cursos pela internet, que a gente estava num desafio de produção, eu cheguei em casa, ela estava numa call com ele. E aí eu cheguei e falei assim, gente, eu tive uma bênção hoje e Deus está falando comigo. Eu acredito muito em Deus. Se você não acredita, eu não sei. Mas dentro de mim, esse cara lá de cima, ele tá na constância aqui. E o rapaz falou assim, Tati, eu sei quem pode te ajudar. Só que ele não responde áudio, mas eu vou tentar gravar um áudio para ele agora. Ele só responde mensagem, mas como é urgente, eu vou mandar um áudio. E aí ele mandou um áudio, o João Rios, que eu nunca nem tinha ouvido falar nele, ele respondeu o áudio. Eu falei, nossa, ele respondeu, será que esse cara é assim mesmo? E aí ele pegou e falou assim, não, eu quero conversar com ela. E aí ele me colocou à noite numa call com um monte de homens, só tinha homem, eu e a Lu naquela call. Eu olhava eles conversando de negócios milionários e eu lá, sem saber o que eu tava fazendo lá. Mas eu falei assim, ó, eu tô pedindo pra Deus, Deus tá me mostrando esse cara, eu não sei nem quem que ele é mega milionário, um cara que tá aqui, e eu tô aqui com esses caras falando sobre investimento, bom, vou ficar. E depois ele mandou um form pra gente responder, e eu respondi, e ali abriu meu coração, contei toda a minha história pra ele. E aí ele ligou pro rapaz que me indicou e falou assim, olha, gravou um áudio, manda esse áudio pra Tatiana, por favor. O áudio que ele me mandou, gente, dizia assim, Tatiana,
aquele até hoje eu ouço. Você não está aprovada. Você não está aceita. Você está convocada. Uma mulher que é capaz de dever 15 milhões de reais e ainda prosperar. Ainda querer sair desse processo com grandiosidade, me mostra que você realmente é uma mulher milionária. E eu nunca tinha me visto assim, eu sempre me vi endividada. Ele falou assim, não conheço mulher que tem tanta dívida e que ainda prospera desse jeito. Então eu quero você comigo, lado a lado, porque eu sei que você é vitoriosa. Eu aprendi que dívida se negocia. Eu aprendi que eu posso pensar e ver além do que os meus olhos podem ver. Eu aprendi que eu posso ter outras possibilidades de negociação e aprendi que os soldados devem trabalhar para mim e o soldado aqui é o dinheiro. O dinheiro, ele deve estar trabalhando sempre para mim. Eu aprendi a abrir mão de algumas coisas que eram muito importantes para mim e que hoje já não são mais importantes. Eu aprendi que 10 anos da minha vida pode ser vivida em 1 ano e que a paciência para se atingir o resultado que eu desejo é vivenciar o processo da riqueza que está dentro de mim. Que minha família é a base e que sem ela não tem sucesso e não tem prosperidade. Eu aprendi que os meus pais são os meus maiores valores e que honrar a eles com grandiosidade é a riqueza de tudo que é, mesmo que eles não sejam os melhores do mundo, eles são os meus pais. Eu aprendi a dar valor nos detalhes e vivenciar os detalhes. Eu sou o Rodrigo Queiroz, eu trabalho com restaurante, né? Tenho um restaurante e também sou professor na área de finanças, né, para donos de restaurante. O grande desafio que eu tinha era conseguir lidar com várias frentes de negócio, conseguir fazer com que eu não dependesse somente de uma fonte de renda e mesmo assim conseguir organizar o dia, fazer com que tudo andasse, né, dessa maneira. Então esse era o grande desafio que eu tinha, a grande dificuldade, né, para o meu dia a dia. O impacto principal foi de conseguir entender quais eram as minhas virtudes, né, e fazer isso se exponencializar, né, então saber focar onde tem que focar e não desperdiçar menos tempo, né, com coisas que não vão agregar, conseguir organizar a minha vida para ter ali tempo para o trabalho, ter tempo para a família, né, ter tempo para fazer uma atividade física. Então ter uma vida mais organizada, uma vida mais balanceada, ele tem me ajudado muito nisso. Na verdade, eu acredito que seja a gente poder ter tempo para tudo que a gente entende que é importante na nossa vida, e hoje eu vejo que a gente precisa ter saúde. Se a gente não tiver saúde, nada adianta. A gente precisa estar perto e dar carinho para as pessoas que a gente ama, né? Ter um tempo de qualidade com elas, né? E tudo isso aliado com o trabalho, né? Então eu vejo que liberdade é isso, a gente conseguir ter esse tempo para poder fazer as coisas que a gente gosta e não viver escravo, né, do trabalho. Então eu acredito que esse é o ponto principal e é um dos pilares, né, que o João trabalha com a gente. Meu nome é Tomé, eu sou de Belo Horizonte, Minas Gerais. Cara, eu tinha um grande desafio em gestão, muito pela parte, não necessariamente de gestão Tomé e colaboradores, mas gestão Tomé e sócios, Tomé e lideranças, tinha essa grande dificuldade. O que fez eu escolher o João como mentor principalmente foi o fato do João já ter tido vivência de negócio. Então, muita gente se baseia muito em cima de teoria para ensinar os outros. E a gente vê no mercado hoje cada vez mais, né? Cara, muita teoria. E eu vejo que faltam mentores que têm prática, né? E o João é um cara que tem prática e tem vivência. E pelo fato dele ter tido essa experiência prévia, né, foi o que me fez escolher o João em específico para estar junto comigo aí nessa jornada. Cara, eu acho que mais que tudo, liberdade. Se eu tenho liberdade para ter tempo de pensar, né, eu não estou necessariamente imerso ali no negócio, no dia a dia mesmo da operação, acaba que naturalmente eu ganho mais dinheiro, eu tenho mais paz, eu vivo melhor, eu
por viver melhor, fico mais saudável. Então, eu acho que vai muito além de dinheiro, né? Vai sobre o lado balancear a vida em negócios, assim. Foi muito o que o João me ensinou. Então, eu tomaria a decisão rápido, principalmente, com toda certeza, seria entrar. Porque eu acho que, independentemente do estágio que a sua empresa tá, o João já passou por esse estágio e, consequentemente, por ele já ter passado por esse estágio, ele consegue te ajudar muito. Cara, o futuro é escala, com certeza. Mas principalmente escala com lucro. Então, mais que tudo, não pensar numa empresa só por faturamento, não pensar numa empresa só por crescer ela simplesmente, né? Pensar numa empresa por propósito, por valuation, enfim, mudar vidas, e é essa a ideia. Me chamo Rodrigo Zileschi, sou de São Paulo, capital, mas atualmente moro no interior de São Paulo, em Itapetininga, e eu trabalho como desenvolvedor de software, como programador web. Tendo um desafio grande, porque eu sempre procurei cuidar das minhas finanças, achei que estava cuidando delas, né, por nunca gastar mais do que eu ganhava. A gente sempre tentou levar uma vida simples para não gastar mais do que ganhava, mas nunca tive uma educação financeira, então eu nunca fiz um fundo de reserva de emergência, nunca guardei dinheiro, não fiz nada desse tipo. E esse era o maior desafio, né, sempre dependi de estar bem para trabalhar, porque se eu não estiver bem, a família passa por um problema, né. E um desafio gigante que aconteceu foi que no meu último emprego, infelizmente, a empresa faliu e eu fiquei sem receber os últimos meses. Como eu nunca tinha me preparado para esse momento, achando que tudo sempre daria certo, a gente passou por um pesadelo, posso dizer, que eu e a minha família. A experiência foi fantástica, primeiro pela forma do João ensinar, ele tem uma didática excelente, além de ter muita experiência no que está ensinando, tem uma didática boa, então prende a gente. E ter outras pessoas juntos ali, né, que estão no mesmo barco, vamos dizer assim, algumas com rendas muito maiores que a minha, outras menores, mas todas com o mesmo objetivo, saber usar o dinheiro que tem, independente se o que está entrando é pouco ou muito, saber gerir. Então, estar com todo mundo ali na mesma cabeça foi bem legal, ajudou muito. Mas assim, dentro da mentoria, para mim, no meu caso pessoal, a maior transformação foi mentalidade. A mentalidade mesmo, começar a entender que é importante eu valorizar cada soldadinho, cada real que entrasse, ser valorizado e não ser desprezado. Ah, mas são só R$2. Outra coisa, eu não tinha por hábito pedir desconto, coisa que é tão natural para algumas pessoas. Na minha mentalidade parecia que era um absurdo. Então, o João, durante a mentoria, me ajudou a mudar a minha forma de pensar. E com a mentalidade nova, lógico, além de todos os outros ensinos depois encaixados, foi fantástico, fez uma mudança grande na minha vida, mas acredito que principalmente a mentalidade de ver o dinheiro, colocar ele no lugar certo, para a importância que ele deve ter, nem acima de coisas mais importantes, mas também não menosprezar pequenos reais. Verdade, é uma expressão difícil de usar, né, porque para cada um significa uma coisa, mas eu tenho algumas coisas na vida que eu considero muito importantes para mim, como cada um tem as suas, e a liberdade é você poder cuidar dessas coisas sem ser escravizado a outras. Então, por exemplo, eu ficar preso mais ao trabalho, o tempo todo ao trabalho, não conseguir cuidar de outras coisas que são mais importantes. Aí eu não sou livre, eu sou escravo. Eu quero fazer isso, mas eu sou escravo de fazer isso, sou obrigado a fazer isso. E o fator de liberdade me mostrou isso. Então, é muito possível cumprir minhas responsabilidades, fazer o que tem que ser feito, sem deixar de aproveitar o que realmente importa para mim, me dedicar ao que realmente importa. Então, isso é estar livre. Poder me dedicar ao que realmente importa para mim.